qual é o momento certo para você transferir os seus pontos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Murilo, o Papo Família. Você gosta de viajar? Então já curte, se inscreva nesse canal. Você está prestes a ver uma aula que eu dei aos meus alunos. Toda semana dou aula aos meus alunos. Você está prestes a ver uma aula dessas, parte do que eu entrego semanalmente aos meus alunos. A aula de hoje é um tema muito comum, uma dúvida muito comum. Afinal de contas, qual é o momento certo de transferir os seus pontos? Então, se você tem essa dúvida, fica aqui comigo. Bom, pessoal, então hoje nós estamos gravando. Peço desculpas a vocês que chegaram aqui, um pouquinho de paciência. A imagem da câmera hoje não está muito boa. Eu tive um problema aqui com a minha webcam, ela está com uma incompatibilidade com relação ao meu computador. Depois eu vou ter que olhar isso, mas é aquele negócio, né? Feito é melhor que perfeito, compromisso com vocês. Então, eu não vou deixar de dar aula por causa disso. O som está ok, já testamos antes, e aí nós vamos começar essa aula. Afinal de contas, qual é o momento certo para você transferir os seus pontos? E eu sei que você tem essa dificuldade de transferir os seus pontos, porque isso é uma dificuldade que eu também já tive. Então, hoje nós vamos falar de estratégias para vocês otimizarem as suas viagens. As pessoas, elas confundem qual a companhia aérea devem enviar e em qual momento, ou até mesmo aproveitar uma transferência bonificada. Então, qual é o momento de você aproveitar uma transferência bonificada? Será que toda transferência bonificada ela é vantajosa? Por que é importante? E aí, lembrando, alunos, deixe as suas dúvidas aí aqui no chat e depois nós vamos discutir no final. Vou abrir para perguntas para a gente interagir. Vocês podem trazer aí as suas dúvidas e as suas particularidades. Se vocês estiverem com alguma viagem em mente, com alguma dúvida, transfira ou não transfira. Estão rolando promoções hoje, então fiquem até o final, porque principalmente para vocês que querem viajar para os Estados Unidos ou até mesmo viajar aqui para o Brasil, nós vamos falar também um pouquinho de tabela fixa, fica aqui até o final. Não, olha, gente, aluno chique é outra coisa. Um parêntese aqui, a Luana colocou no chat aqui, ó, no chat do Instagram. Não consigo entrar na aula porque estou a caminho do Brasil. Muito bem, Luana, tá desculpada, tá? Show de bola, tá? Aproveitou bastante o Chile, depois vai voltar e contar aí essas histórias pra gente. Bom, então, dando continuidade, por que é importante entender o momento certo da sua transferência? E aí, quando eu falo transferência, eu estou falando das suas transferências, dos pontos, aqueles que você tem lá no seu cartão para a companhia aérea, que é o momento que nós vamos realizar aquilo que nós mais queremos, que é viajar, é o momento de concretizar os pontos conquistados. Mas, quando você entende a importância desse momento, não faz de forma aleatória, eu não vou nem dizer nem burra, porque muitas vezes para algumas pessoas faltam a informação, mas para vocês, alunos, eu chamo de transferências inteligentes. Bom, você paga mais barato na passagem. Lembre-se que milhas é igual a dinheiro. Então, você paga mais barato em milhas. Quando você entende a importância desse momento, você consegue melhores bônus. Então, bônus de até 100% significa o quê? Significa que você pode até dobrar os seus pontos. Isso aqui é fundamental. Então, com isso também, você evita ter que completar com dinheiro as suas passagens. Bom, se você vai fazer uma viagem que ela é mais cara, obviamente que é normal que você complete e está tudo bem. A passagem ela pode ser de graça, mas não necessariamente ela será, porque dependendo da passagem, dependendo da viagem, se você for fazer uma viagem que é um pouco mais cara, é normal que vocês
venham a completar. Mas essa estratégia de você definir o momento de transferir, aprender essa importância, você acaba pagando mais barato ou nem precisando pagar. E essa aqui é a melhor parte. Então, na minha opinião, o maior benefício de entender esse processo é a redução do custo, tanto em milhas quanto em dinheiro. Na semana passada, eu fui a Brasília. Essa passagem, ela foi emitida aproximadamente 2 meses antes. Peguei uma promoção muito boa e acabei emitindo. Algumas pessoas acabaram deixando, e eu fazia essa mesma viagem, e algumas pessoas acabaram deixando para a última hora. Muitas pessoas nem foram, tiveram que assistir, queriam ir lá no curso presencial, acabaram sendo obrigados a ver online. E o presencial ele é muito melhor, rola um entendimento muito maior, rola muito mais network. Mas olha só que interessante, nesse mesmo voo, obviamente, naquele momento eu ainda não conhecia, mas chegando lá, acabei conhecendo uma pessoa, até fiz um vídeo com ela, inclusive. Ela foi e voltou no mesmo voo que eu, só que ela pagou R$ 800 nessa passagem e eu não paguei nada, e ainda vendi para 2 pessoas, faturando aí uma graninha que eu sempre falo com vocês, ter o lucro para utilizar na viagem. Então, acabou que viagem, hospedagem, foi tudo pago aí com essas milhas. Bom, Murilo, mas o que fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. O que fazer se as minhas milhas estiverem para vencer? Aí é que está o X da questão. Se ela já for vencer já, assim, de imediato, você pode transferir para uma companhia que tiver, para qualquer companhia aérea, qualquer. Murilo, qual que eu transfiro? Qualquer uma. Se tiver bônus, já manda ver e transfere, tá? Transfere. Agora, se não tiver bônus, Murilo, aí o que que você faz? Tem tempo para esperar? Você tem tempo para esperar rolar uma promoção bonificada para você enviar? Então, aguarde. Porque o que que significa isso? Vamos colocar, exemplificando, vamos colocar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o impacto disso, tá? Vamos imaginar que vocês tenham aí 10 mil pontos vencendo, ok? E aí, o que que vocês fazem? Eu vou transferir para não perder, eu vou trocar produto, e aí vocês acabam utilizando esses 10 mil pontos. Só que, vamos imaginar que fosse eu, nesse momento, que estivesse aí com os meus 10 mil pontos para vencer. Coisa que não aconteceria em hipótese nenhuma, porque eu aplico o que eu ensino para vocês. Mas, vamos supor que isso estivesse acontecendo. Se eu aguardo uma promoção bonificada, seja de 50%, né? Eu não estou falando nem de 100%, que é o mundo ideal, de 50%, eu ganho mais 5 mil milhas. Então, eu vou ficar lá na minha companhia aérea com 15 mil. Então, recapitulando, tenho 10 mil, transfiro esses pontos com 5 mil pontos, e aí eu fico com 50% de bônus, ficando com 15 mil lá na companhia aérea. Murilo, qual é o impacto disso? Só para você ter uma ideia, essa viagem que eu citei para Brasília, eu fiz ela com menos de 15 mil pontos. Só para vocês terem outra ideia, eu emiti passagem para outras pessoas, inclusive saindo de outras regiões do Brasil, teve passagens que foi menos de 6 mil pontos. Então, é tão significativo isso que quando vocês aplicam aquilo que eu ensino para vocês sobre passagens baratas, vocês conseguem ter uma passagem apenas com um bônus. E eu dei exemplos pequenos, eu nem estou falando de 50, 100 mil milhas, eu estou falando de exemplo pequeno para que vocês consigam entender. Se no exemplo pequeno eu já consigo ter passagens, imagina o que eu posso fazer quando eu tenho uma pontuação que ela é maior ainda. Então, sempre que possível, transferir com bônus. Alguns de vocês daqui para frente não vai ter esse problema de vencer,
Por que que vocês não vão ter o problema de vencer pontos? Porque a partir do momento que vocês vão evoluindo no curso, isso não será mais um problema, porque vocês vão usar todas as férias, seja através das viagens. Às vezes vocês vão ter tantos pontos em mais de uma companhia que vocês poderão até fazer lucro, como, por exemplo, a Tati. A Tati fez mais de R$ 3.000 de lucro aí nos últimos 2 meses, como o Arthur também, que nos últimos, o Arthur já está há mais tempo, né? Ele, além de ter feito mais de R$ 3.000 de lucro, ele também emitiu a passagem para Buenos Aires com a namorada. Tem o Rafael também, o Rafael está olhando, eu estava até conversando com ele antes de entrar para essa aula, ele está emitindo para Maceió, então, para 2 pessoas, além de já ter gerado o lucro. Então, quando vocês aplicam essas estratégias, vocês vão ver que essa parte de milhas para vencer é só um momento, é só para quem está chegando. Tanto é que eu nem ensino para vocês, não passo planilha, não passo método de vocês ficarem controlando, porque o prazo é no mínimo de 12 meses e aplicando o que vocês aprendem aqui, vocês vão conseguir utilizar as suas milhas e muito mais em 12 meses. Aí vem aquela pergunta, Murilo, devo aproveitar todas as promoções bonificadas? E eu quero te dizer que é uma pergunta muito interessante, muito perspicaz. Se você não pensou, deveria ter pensado. Afinal de contas, eu vejo lá, igual está acontecendo hoje, promoção com a Smiles. Smiles com com o C6. 70% de bônus. Devo aproveitar? É boa ou não é? E aqui que você tem que entender. Você não precisa aproveitar todas as promoções bonificadas. Se você não souber, tirando, obviamente, os casos dessa opção anterior, que seus pontos estejam para vencer, se você não souber o motivo pelo qual você não está transferindo, pense 2 vezes antes de transferir. Olha que importante isso. Eu vou até falar um pouquinho mais devagar. Se você não souber o motivo pelo qual você está transferindo os seus pontos, pense 2 vezes antes de transferir. Por quê? Uma vez uma pessoa chegou e perguntou assim para mim, Murilo, eu posso transferir os meus pontos da Smiles para a Azul? E você não pode transferir os seus pontos de uma companhia aérea para outra. Isso não é possível por enquanto. E aí eu perguntei para ele o seguinte, mas por que que você quer transferir? Por que que você não transferiu para a Azul? Aí ele me falou o seguinte, eu aproveitei uma promoção de 100%, olha essa, de 100% de bônus da Livelo para a Smiles. Eu tinha 100.000 pontos. Olha que promoção sensacional. Ele tinha 100.000 pontos, mandou para a Smiles, ganhou mais 100.000 pontos. Gente, nós estamos falando de viagem para qualquer lugar do Brasil que esse cara ganhou. Só que qual que era o problema? É que ele precisava viajar pela Azul. Então, ele não sabia o motivo. Aí o que eu falei, olha, já que você tem esses pontos, o que você pode fazer? Venda os seus pontos, pegue o dinheiro e compre a sua passagem. Então, não foi uma transferência com estratégia. Ele não sabia o que fazer. Mesmo sendo uma transferência bonificada de 100%, ele estava ganhando 100.000 milhas. Ele ganhou 100.000 milhas, mas não era o que ele precisava. Se ele transferisse com estratégia, mesmo que fosse com um pouquinho menos de bônus, mas com estratégia para a companhia que ele precisava, ele teria aquelas passagens sem custo, porque ele estava transferindo corretamente. Então, se você já tiver a companhia que você pretende viajar, mesmo que você, às vezes, não tenha definido a data ou um local exato, mas se você definiu a companhia, assim, eu quero viajar pela Azul, quero viajar pela Latam,
quero viajar pela Smiles, pelo menos você sabe o que você está fazendo. Então, se você não definiu o local de viagem, não definiu qual a companhia, só transfira se os seus pontos estiverem vencendo. Caso ao contrário, não faça nada. Ou com uma terceira opção, se você tiver uma boa opção de lucro. Olha que interessante. Se você vai viajar pela Azul, mas tem uma boa oportunidade para Smiles, pegando o exemplo que tivemos anteriormente. Se ele quiser transferir e falar assim, vou pegar esses pontos, vou transferir para Smiles, vou vender esses 200 mil pontos e utilizar esse dinheiro, óbvio que vocês têm liberdade, mas eu gosto de dar sempre o exemplo. Utilizar esse dinheiro para viajar, para pagar a minha hospedagem, para pagar aí os custos, já que ele já tem esse ponto, ok. Se a passagem dele já estiver garantida, é estratégia. Então, façam, mas façam sabendo o que vocês... Se eu perguntasse para vocês, por que você fez isso? Vocês vão saber responder. E aí, nós temos um exemplo que aconteceu essa semana, do nosso aluno Rafael. O Rafael, ele vai viajar pela Azul. Ele já tem os pontos para viajar pela Azul. E ele tem pontos lá no Pão de Açúcar, no nosso saudoso aí PDA, que para mim já se foi, não vale a pena continuar. Então, ele quer cancelar esse cartão, porque esse cartão tem anuidade e hoje ele não justifica essa anuidade. Então, o que o Rafael fez? Ele aproveitou uma promoção bonificada que não era das melhores oportunidades. Aqui tem um parênteses. Mas, Murilo, por que aproveitar uma promoção que não é das melhores oportunidades? Ele não podia esperar? Aí é que tá. Ele vai viajar, ele já reservou o hotel, já está com o hotel reservado, só está esperando as melhores passagens, assim, os melhores preços, já tem a pontuação lá na Azul, e agora ele está esperando essa oportunidade. Ele vai viajar para a Azul. Só que ele quer cancelar o cartão, ele quer cancelar o cartão do PDA, do Pão de Açúcar, porque tem anuidade. Então, para ele não compensa continuar com esse cartão. Então, o que vai ocorrer? Ele transfere, mesmo que não seja das melhores oportunidades, mas ele cancela o cartão, ganha bônus, não me lembro agora se era de 40% ou 50%, mas o mais importante é ele poder cancelar um cartão que tem anuidade, e a anuidade não se justifica. Perceberam? Conseguiram pegar essa ideia? Olha, ele não pegou a melhor das oportunidades, não precisa ser um 100%, mas para ele era vantagem, porque ele vai viajar, se ele já tem pontos para viajar por lá, a diferença ele vai vender, olha a importância. Ele acumula, os 3 pilares do método Viagem Todas as Férias. Ele acumulou milhas, então ele acumulou muitas milhas, ele mandou o montante dele principal de milhas que estava na Livelo lá para a Azul com uma boa oportunidade. Ou seja, ele acumulou e multiplicou. Aí agora ele já entendeu as passagens baratas, ele já tem referência dos valores que ele quer viajar para Maceió. Ele não comprou de cara porque ele tem tempo, ele vai viajar só em outubro. Nós estamos em junho. Então, ele pode ir pesquisando, igual eu brinquei com ele hoje. Falei assim: isso aí é pesquisa que você faz na hora que você está cobrando lá no banheiro, fazendo um 02. É pesquisa simples, é de tão simples que você faz direto do seu celular, porque ele não vai ficar monitorando, fazendo pesquisas mega elaboradas. Ele já sabe para onde vai, ele já tem a data, ele vai pegar o telefone dele, vai pesquisar a data, pronto. Agora ele já vai ter o quê? Referência. Se você virar para mim e falar o seguinte: Murilo, passagem saindo do Rio de Janeiro para Curitiba, com 20 mil milhas,
É caro ou é barato? Não sei, eu não tenho referência. Muito possivelmente não é caro, mas é questão de referência. Então, ele começou a pesquisar para ter a referência. Ele já sabe que ele vai viajar por lá. E aí, se perguntar para ele o seguinte: por que que você pegou uma promoção que não é tão boa em comparação com o mercado? E ele vai saber te responder: peguei essa promoção porque eu quero zerar os meus pontos do cartão para cancelar o meu cartão que tem anuidade. Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Tá? Conseguiram pegar essa ideia aqui? É a ideia de que você tem que ter um objetivo. Ah, Murilo, meu objetivo aqui, eu não sei se ele tá bom ou ruim, mas pelo menos você soube elaborar algo. Não significa que vai ser a melhor estratégia. Eu já errei em estratégia algumas vezes. E tá tudo bem, porque eu não tive prejuízo. Eu errei porque eu poderia ter feito melhor. Então, nós somos seres humanos, somos passíveis a erro. E o erro nos faz aprender. Então, não tenha medo de errar. A grande vantagem é que vocês têm alguém para ensinar, vocês têm alguém para acompanhar, vocês têm uma comunidade para ir lá e perguntar. Então, os alunos têm esse benefício, eu acho que isso é um grande benefício você poder ter acesso a aí é perguntar, e aí, será que eu faço? Se eu não faço, isso é um grande benefício que vocês, alunos, têm. Então, está fazendo sentido. Se você não souber responder por que que você está fazendo isso, tome muito cuidado, tá? Então, onde que as pessoas mais erram nesse processo de transferência de pontos do cartão para a companhia aérea? O brasileiro, ele tem uma mania de deixar tudo para cima da hora. Não sei de onde vem isso. Tanto é que eu acho que o exemplo mais clássico é o imposto de renda, declarar imposto de renda. É o mais clássico de todos de deixar em cima da hora. Eu nunca fiz na primeira semana. Eu, Murilo, nunca fiz. E são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que fazem o imposto de renda na primeira semana. Se o prazo é até 30 de abril, vamos mandar na última semana de abril. Se o prazo é para 31 de maio, não vamos mandar na última semana de abril. A grande maioria não vai mandar, mesmo sabendo que se a pessoa for receber a restituição, ela vai receber mais cedo, ela não vai mandar. Infelizmente, o brasileiro tem essa dificuldade. Só que, quando a gente está falando de viagens, isso aqui tem um impacto gigantesco. Eu me lembro que uma vez, casado com um primo, né? Prima emprestada da minha esposa, ela me mandou uma mensagem, falou: Murilo, você emite passagem? Eu falei assim: eu não costumo emitir muitas passagens, só se for para pessoas conhecidas. Ela falou assim: tô precisando ir com meu marido lá para São Paulo, saindo de BH. Falei: não, beleza. Isso era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Falei assim: ok, qual que é o dia? Ela virou para mim e falou assim: amanhã, tenho que estar lá amanhã de manhã. Gente, o preço daquela passagem, ela estava custando, pasmem, o mesmo tanto que uma passagem para Paris. Então, quando você deixa para a última hora, você paga pela urgência, tá? Você paga pela urgência. Então, não pensar com antecedência é um grande erro. Vamos imaginar que você queira viajar esse ano. Murilo, mas eu não tenho lugar, não tem problema. Lembra lá da aula de lista de desejos? Lista os lugares que você deseja viajar, escolhe 2 ou 3 e define mais ou menos uma época do ano, que você já começa a eliminar. E aí, com isso fica muito mais fácil. Isso tira aquele peso do monte de escolha que vocês precisam fazer e simplifica o seu processo. Você não precisa ter o lugar exato.
você pode pesquisar 2. Se tiver o lugar exato, ótimo, tá? Então, agora, você começa a pesquisar de forma despretensiosa. Sabe aquele tempo que você fica, às vezes, aí nas redes sociais, sem fazer grandes coisas, sem pesquisar coisas que te interessam, que vão te fazer evoluir? Se você tirar 2 minutinhos para entrar lá no aplicativo da companhia aérea e pesquisar, você já está saindo na frente de muita gente. Só que essa estratégia que eu estou contando aqui para vocês pode fazer vocês economizarem em milhas, não é em dinheiro, é em milhas. O suficiente, dependendo para onde vocês forem, obviamente, para, quem sabe, fazer uma viagem internacional e poder ter acesso a uma classe executiva. Ao invés de vocês irem para a Europa de econômica ou ir para os Estados Unidos de econômica, podem ir de executiva por causa dessa estratégia. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz isso com tempo e pesquisando, você tem acesso às oportunidades de promoções, como a que eu enviei hoje, como eu enviei hoje para vocês, ou ontem eu enviei ontem, 61 mil milhas para Orlando e de volta. Gente, só para vocês terem uma ideia, o exemplo dessa prima aqui emprestada da minha esposa, estava dando para São Paulo, BH, mais de 130 mil milhas. Vocês têm noção do que é isso? O simples fato de você se planejar um pouquinho, alguns meses antes, ela teria uma passagem para São Paulo, estava custando a mesma coisa que 2 passagens ida e volta para Orlando. 2. Então, a economia, ela é surreal quando vocês conseguem uma única decisão, que é definir para onde vocês vão, ou ter 2 ou 3 lugares. Simples assim. Meu pai quer comemorar o aniversário. Meu pai, ano que vem, em março do ano que vem, ele faz 80 anos. E ele quer comemorar o aniversário dele viajando. Nós estamos entre 2 lugares. Tá? Ou nós vamos para João Pessoa, ele quer ir para João Pessoa, quer conhecer João Pessoa, mas nós estamos, talvez, fazendo uma rota para ir para Recife, ficar alguns dias em Recife, alugar um carro e ir para João Pessoa. Dá mais ou menos umas 2 horas de viagem, se não me engano. Então, eu já sei que eu vou. Olha que pesquisa simples. É só eu pegar e pesquisar nas companhias aéreas o que fica mais barato. Eu vou ficar pesquisando todos os dias? Não, nem toda semana. Eu vou ficar pesquisando horas? Não, coisa de 5 minutos. Eu pesquiso, sabe para quê? Só para ter referência. E aí, na hora que aparecer uma oportunidade, aparecer uma promoção, eu estou o quê? Preparado. Tá? Então, esse é o momento, é o grande erro que as pessoas cometem de não ver com antecedência. Agora, se vocês forem fazer aí uma viagem com milhas, vocês vão poder economizar muito mais dinheiro. Murilo, como assim? Uma viagem com milhas vai me fazer economizar dinheiro? Olha que surreal isso. Olha só. Vamos imaginar que você queira ir para Orlando, tá? Se você está pesquisando com antecedência, vendo o preço das passagens, já tem uma referência de quantos pontos você tem, quantos pontos você pode fazer? Você entendeu qual é a melhor companhia historicamente, pesquisou 2, 3, 4 vezes, você já consegue ter uma referência. Gente, eu estou falando uma viagem para os Estados Unidos, tá? Eu não estou falando uma viagem para aqui do lado, não. É óbvio que tem que ter um pouquinho mais de tempo para você investir. Afinal de contas, é uma viagem para outro país. Você vai precisar, isso vai se justificar. E aí, a partir do momento que você define, fala assim, nossa, ó, a Latam é a melhor. E aqui é um exemplo, tá? Não significa que seja, não. Mas essa promoção, aí com 61 mil milhas ida e volta para Orlando, é pela Latam. Definiu isso? Toda oportunidade que você tiver, Latam, 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 Latam.
Teve oportunidade, teve bonificada Latam. Seus pontos vão para Latam, para Latam. Surgiu uma oportunidade dessa, você está preparado para ir lá e emitir a passagem. Então, algo que te custaria 100, 120 mil pontos, ida e volta, ou até mais, para quem não tem método, para quem não sabe aplicar, para vocês vai sair pela metade do preço. E aí, se você estava preparado para 100, 120 mil milhas e emite uma passagem com 60 mil milhas, adivinha o que acontece? Conforto. Você pode ir para lá de executiva. Não vai ter problema, sabe por quê? Porque você estará preparado. Você estará preparado para isso. Murilo, quanto tempo eu devo me programar antes? Eu tenho muito tempo, um ano. Nem pensei nisso. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Eu não vou pensar na minha viagem daqui a um ano. Aí que vem a melhor parte. Você não precisa fazer com tanta antecedência. O que é interessante quando você tiver uma noção de onde você quer viajar é começar a pesquisar para ter referência. Começa a pesquisar como quem não quer nada, pega o aplicativo, eu quero ir para o João Pessoa, eu vou e pesquiso pela Azul, vou e pesquiso pela Smiles, vou e pesquiso pela Latam, e aí eu começo a ter uma referência, na Latam está mais barato, ou na Smiles está mais barato, ou na Azul está mais barato. E eu começo a pesquisar com mais frequência aquela que eu vejo que está mais barato. Ok. Murilo, mas eu tenho 2 lugares em mente. Começa a pesquisar o que está mais viável para aquele lugar. Coisa simples, gente, coisa simples de 5 minutos, tá? Não vai ser a estratégia, eu vou nesse horário, vou. Não. É só para você ter referência de valor. Feito isso, definiu a companhia, você vai transferindo os seus pontos para ela. Para emitir a passagem, eu preciso emitir com 6 meses de antecedência? Viagens nacionais? Não, não precisa. De 30 a 60 dias, assim, 30 já tá na beirolinha, não deixa muito para 30, não. Mas entre 30 e 60 dias. Por quê? Por que não muito antes, a não ser que você viu que é uma promoção que você já está acompanhando. Que aí é por isso que eu falo com vocês, só para ter aquela referência. Porque se você vai emitir uma passagem, por exemplo, o Rafael está lá emitindo a passagem para Maceió. Aí eu falei com ele, tá 34 mil milhas. Ele já está acompanhando, ele falou, não, Murilo, eu vi que estava 25 mil milhas quando eu vi a primeira vez. Tá vendo? Ele já tem referência. Ele vai viajar daqui a 4 meses. Só que, se aparecer uma passagem com 20 mil milhas, ele vai emitir, porque ele tem referência. Então, por isso que essa referência é importante. 30 a 60 dias é uma referência que a gente tem visto com as emissões com boas oportunidades. Não é recomendável muito antes, porque você pode perder oportunidades como essas que eu citei aqui, inclusive ontem, várias promoções da Latam, promoções também na Azul, promoções que eu enviei para vocês no grupo. Então, não emitir com muita antecedência é por causa disso. E viagens internacionais. Viagens internacionais de 60 a 120 dias. Por que viagens internacionais? Óbvio que dependendo de destino, mas tem uma demanda menor do que viagens nacionais. Então, se você pega uma passagem BH-São Paulo, tem uma demanda muito, 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 muito maior do que BH-Paris, por exemplo. Entenderam a referência? Então, como tem mais voos, tende-se, até pela distância, vai ficar mais barato. Você tem mais opções, tem mais concorrência, por isso que você não precisa deixar tanto em cima da hora. Agora, viagens internacionais, essas têm menos demanda, 60 a 120 dias, desde que você já esteja acompanhando. Então, você quer viajar para a Europa em 2024? Já começa a pesquisar. Murilo, eu quero para novembro de 2024. Opa, calma lá, que com um ano de antecedência você não consegue nem pesquisar, tá? Então, a dica que eu te dou é
Pesquisa para esse ano, para você começar a ter referência, já que você só vai daqui a mais de um ano. Mas é interessante que você tenha essa referência para saber quantas milhas você precisa, qual é a companhia. Óbvio que você não vai emitir agora. Agora, na hora de emitir, de fato, já está lá com as suas milhas, 120 dias, ou seja, 6 meses, é um prazo legal? É sim, é um prazo bem conservador. Mas se você já estiver com as milhas, já estiver acompanhando, sabe que está num preço legal, ok. Se você não tiver referência, 120 dias, dá uma pesquisadinha, não emite logo de cara, não. A não ser que você pesquisou e viu que, de fato, aquilo ali está ficando barato, tá? Se você já tem as suas milhas, vai lá e emite. Agora, uma dica extra é o seguinte: viagens internacionais, veja preferencialmente, antes de emitir a passagem, a documentação. Eu conversei semana passada com uma pessoa que ela me falou que quer ir com os filhos para Disney. Aí eu virei e falei assim, ela falou assim, eu quero ir para o ano que vem para Disney. Eu falei assim, você já tem visto? Ela falou assim, eu tenho, mas o meu marido e meus filhos não. Então, provavelmente, ela não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ela nem começou o processo de visto. Então, se você vai fazer uma viagem internacional, olhe com o máximo de antecedência a documentação. O máximo. Essa, sim, é o máximo do máximo do máximo. Quer ir para os Estados Unidos? Olha com muita antecedência. Se você definiu hoje que você, conversando em casa, fala assim: nossa, gente, vamos para a Disney. No outro dia, você já tem que começar a olhar a documentação. Se você não tiver, óbvio. Se já tiver, tá tudo ok. Mas documentação, veja com muita antecedência. Eu tive uma aluna, ela precisou pagar bem caro, mas aí não foi culpa dela, obviamente, mas porque a documentação demorou muito a sair para um visto para a Austrália, tá? E ela não comprou antes porque não saía antes o visto, a autorização para ela. Ela não sabia exatamente a data que ela podia ir. Mas aí não foi culpa dela, foi culpa lá da. é, foi uma culpa da, da embaixada que custou a dar esse visto para ela. Mas se ela não olhasse todas essas coisas, essas burocracias, tá certo que ela não ia para fazer viagem a turismo, ela ia lá para fazer um intercâmbio. Mas independentemente de onde vocês forem, veja com o máximo de antecedência a documentação. E por que que eu estou falando veja com o máximo de antecedência? Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, e dependendo de onde você morar, você vai ter que fazer uma outra viagem para emitir o visto. Quem mora, por exemplo, em BH, vai ter que ir para o Rio, São Paulo, Brasília ou Recife para conseguir emitir esse visto. Não tem aqui em BH. Então, se você não mora nessas cidades que eu falei, você vai ter que viajar para tirar o visto. Então, não realmente não deixe para a última hora, porque pode ser que você tenha que planejar uma outra viagem para poder tirar o visto. Aí, sendo específico para os Estados Unidos. Ó, passagem com muito tempo, tá? Programar com muita antecedência, como nós falamos. Então, não é o ideal você emitir com muita antecedência. Então, resumindo, essa questão de tempo pode olhar com o máximo de antecedência que você quiser para ter referência de valores. Isso vai te dar referência. E aí você vai ficar pesquisando. Vai, quanto tempo? Quantos dias da semana? Ah, uma vez na semana, ou se você vê lá no grupo alguma notificação de passagem barata para aquele lugar que você está indo. Mas é coisa rápido e simples. E aí, ficou alguma dúvida? Alunos, continue aqui. Vou encerrar aqui com o pessoal do Instagram. Pessoal, foi um prazer aqui transmitir parte dessa aula. Agora eu vou dar um conteúdo exclusivo para os alunos. Depois nós vamos bater papo aqui, vamos tirar as dúvidas, vou tirar dúvidas aqui com os alunos. E você quer aprender a transformar as suas compras em viagens, como meus alunos já estão aprendendo, então coloque que eu quero nos comentários ou
em algum comentário nos meus stories que eu vou te mandar um convite para o evento que eu vou fazer, a Jornada das Milhas. É um evento online e gratuito para você aprender a transformar as suas compras do dia a dia em viagens inesquecíveis para qualquer lugar do mundo. Fiquem com Deus e uma boa noite.